E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos iniciar mais uma jornada de batalha. E dessa vez vamos falar aí de um dos animes mais famosos da atualidade. E claro, mais especificamente sobre o seu protagonista, o Monarca das Sombras, Sung Jin-woo. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E também, se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. E vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para o vídeo. Batman. Vamos iniciar aqui a nossa jornada de batalha com o Cavaleiro das Trevas, o Batman. Bruce Wayne era um garoto normal que, após ver os seus pais sendo mortos em sua frente, ele decidiu mudar as coisas da sua própria maneira. Assim, com o passar do tempo, ele se tornou o Batman. Batman é um dos maiores super-heróis da DC, e mesmo sendo apenas um ser humano comum, com seus equipamentos, sua inteligência e seu preparo, ele consegue lidar com as maiores ameaças. Batman é muito forte, sendo capaz de lutar contra seres como Ra's al Ghul, um mestre que comanda toda uma liga de assassinos, Exterminador, um super soldado que possui equipamentos extremamente poderosos e até mesmo monstruosidades como Killer Croc. Mas Batman não é só poderoso, como eu falei, com seus equipamentos ele pode ir muito além, possuindo batarangues que possuem diversas funções, desde explosões até coisas mais específicas, e é claro, ele possui as suas poderosas manoplas de choque, que se estiverem carregadas ao seu 100%, ele pode até mesmo ferir super seres a nível Superman. Mas apesar de tudo isso, Batman não poderia fazer muitas coisas aqui nessa batalha. Sung Jin-woo é extremamente poderoso. Ainda no começo da obra ele é capaz de enfrentar ameaças muito além de qualquer coisa que o Batman enfrenta casualmente no seu dia a dia. Claro que, se as manoplas de choque do Batman estivessem carregadas à sua máxima potência, ele poderia sim vencer o Sung Jin-woo. Mas além de ser praticamente impossível dele acertar, Sung Jin-woo não precisa nem lutar. Ele pode invocar suas sombras para lutar por ele, e elas já seriam mais do que suficientemente poderosas para vencer o Batman. Chance de vitória do Batman, 0%. Lord Voldemort. E agora vamos falar do Lorde das Trevas, Voldemort. Tom Riddle era um garoto que vivia em um orfanato, e desde criança ele podia fazer coisas extraordinárias que as pessoas não conseguiam explicar. Mas ao ser encontrado por Alvo Dumbledore, Tom Riddle descobriu que é um bruxo, e ao ingressar em Hogwarts ele foi para Sonserina, demonstrando ter habilidades excepcionais. Mas ele se corrompeu, e em busca da imortalidade, ele se tornou o maior bruxo das trevas de todos os tempos, aquele que não pode ser nomeado. Voldemort é extremamente poderoso, todos os bruxos temem o seu nome, e o único que é capaz de lutar contra ele frente a frente é Dumbledore, aquele que é provavelmente o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Voldemort possui total domínio sobre a magia, desde manipular a matéria, o espaço, até golpes que causam destruições imensas, mas com certeza as suas armas mais poderosas são as 3 maldições imperdoáveis: Impérios, Cruciatus e o Avada Kedavra. Império é uma magia que permite controlar completamente a mente do alvo que seja acertada por ela. Cruciatus é a maldição da tortura, causando uma dor imensa e insuportável àqueles que sejam atingidos. E claro, o Avada Kedavra, a maldição da morte, simplesmente mata instantaneamente qualquer um que seja atingido por ela. E ela é imbloqueável e irresistível. A única forma de escapar deste golpe é desviando. Então aqui a batalha já complicaria um pouquinho. Claro que em questão de poder, o Sung Jin-woo está muito além do nível do Voldemort, não tem comparação. Mas isso não faria diferença na luta, já que Voldemort poderia usar suas magias de transmutação para transformar o Sung Jin-woo numa formiga, ele poderia acabar com a vida dele instantaneamente com a Avada Kedavra, e ele poderia desviar dos golpes com a aparatação, que é basicamente um teletransporte. Sung Jin-woo ainda poderia spamar suas sombras, e isso seria um grande problema da batalha, mas Voldemort poderia ficar a longa distância, destruindo as sombras com a Avada Kedavra, ou transformando elas em qualquer outra coisa, com os feitiços de transmutação. Mas apesar dele dar um bom trabalho, Voldemort seria derrotado nessa luta. A verdade é que Sung Jin-woo é muito mais rápido e poderia dar um hit kill nele, então mesmo que ele ficasse a longa distância, chegaria uma hora que ele não poderia desviar de um golpe. Caso ele fosse acertado, seria fatal. Chance de vitória do Voldemort, 20%. Shadow, Sonic 3.
Agora vamos falar do ouriço, mas não o Sonic, e sim Shadow, a forma de vida suprema, e sua versão mostrada em Sonic 3. Shadow é extremamente poderoso. Mesmo após ficar congelado por 50 anos, ele era capaz de dar uma surra em Sonic, Knuckles e Tails facilmente, sem que eles pudessem sequer reagir praticamente ao mesmo na luta. E ao longo do filme ele se demonstrou uma ameaça gigantesca, onde até mesmo no final, antes de Shadow atingir a sua forma de Super Shadow, ainda na forma base, ele conseguia acompanhar e se manter por um certo tempo contra o Super Sonic. Mas claro, após ele se tornar o Super Shadow, ele conseguia lutar de igual para igual contra o Super Sonic, em uma batalha extremamente destrutiva, onde o Sonic só o superou após o mesmo liberar todo o seu poder e sua raiva. Mas ainda assim, Shadow, após se unir ao Sonic, o mesmo ainda tinha poder para continuar lutando e poderia ir muito além. E aqui os poderes do Shadow são bem básicos. Ele realmente só tem mais poder bruto e um certo controle do caos, que nos filmes não sabemos até onde isso pode ir, então não dá para explorar muito isso na batalha. Aqui a luta seria até que interessante. Se Sung Ji-Won não fosse com tudo no início da batalha, eles poderiam manter um combate relativamente equilibrado, mas isso acabaria a partir do momento que Sung Ji-Won começasse a lutar a sério. O poder de Sung Ji-Won é simplesmente imenso. Ele pode lutar contra Antares, que pode destruir qualquer coisa no universo com seu sopro de fogo. E é claro, ele também enfrenta outros monarcas que são tão poderosos quanto ele. Mas isso não é tudo. Sung Ji-Won também pode diminuir 50% a capacidade de seus oponentes, e é claro, eles podem spamar milhões de sombras, uma mais poderosa do que a outra, para o auxiliar na batalha. Então Shadow, apesar de ser poderoso, ele eventualmente cairia na batalha, caso a luta realmente ficasse séria. Chance de vitória do Shadow, 25%. Meliodas. Agora vamos falar sobre o filho do Rei Demônio, aquele que já comandou os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais, Meliodas. Meliodas é um demônio com mais de 3.000 anos de idade. Ele era o ex-líder dos 10 mandamentos, mas após se apaixonar por Elizabeth, uma deusa do clã das deusas, ele decidiu mudar, mas isso teve consequências, e assim a sua amada foi amaldiçoada, onde ele teve que reviver várias vidas vendo ela morrendo de maneiras diferentes. Mas mesmo assim Meliodas ainda tentou, e se tornando o líder dos 7 pecados capitais, o mesmo representa a ira. Meliodas tem um poder imenso, mesmo ainda com todo o seu potencial oculto, selado, ele é capaz de lutar contra demônios extremamente poderosos e até mesmo membros dos 10 mandamentos. Mas após recuperar o seu poder e ativar o seu modo assalto, o mesmo é capaz de lutar contra o Escanor e humilhá-lo, onde ele só foi derrotado após Escanor ativar o seu The One, em que ele se torna a encarnação do poder. Mas o poder de Meliodas não para por aí, pois na sua forma Tree Magic, ele se tornou tão poderoso que a sua presença estava destruindo o planeta. E claro, ainda depois disso, Meliodas foi capaz de lutar contra o Rei Demônio com o corpo dos Eldris, em que ele estava ainda mais poderoso do que na sua forma original. Essa batalha seria bem interessante. Semelhante ao Meliodas, Sung Ji-Won no final da obra também estava tão poderoso que apenas a sua presença na Terra estava a destruindo, sendo que a Terra de Solo Leveling é energizada com magia, e ela é muito mais resistente do que o convencional. Em questão de poder bruto, os dois estão até que bem equilibrados, literalmente em todos os aspectos, como velocidade, resistência e por aí vai. Mas as coisas mesmo se decidiriam nas habilidades. Sung Ji-Won poderia diminuir em 50% os atributos de Meliodas, o que seria um grande problema na batalha, já que ele ficaria levemente superior. Além disso, é claro, ele tem as suas sombras, que apesar de não serem tão poderosas quanto ele, ainda dariam um bom trabalho. Mas Meliodas não ficaria muito para trás não. Ele tem a sua escuridão, que é capaz de destruir qualquer matéria física, e claro, as chamas do purgatório, que podem até mesmo deixar cicatrizes e matar imortais. Então com essas chamas ele facilmente poderia sair destruindo as sombras de Sung Ji-Won, e o próprio Sung Ji-Won, caso fosse diretamente atingido. Mas Meliodas provavelmente ainda venceria, pois com o seu reação total, ele pode devolver qualquer ataque mágico, e ele poderia aproveitar a diminuição de 50% do poder dele na luta. Para caso ele fique muito ferido, ele pode simplesmente usar o Vingança Total, onde ele devolveria com ainda mais intensidade todo o seu dano acumulado, e Sung Ji-Won provavelmente não poderia resistir a tamanho poder, já que estaria muito além do nível dos dois. Então essa seria uma batalha difícil, mas analisando nos detalhes eu acredito que Meliodas ainda teria mais chances de vencer. Chance de vitória do Meliodas, 51%. Sasuke.
E já que estamos falando sobre o Monarca das Sombras, vamos falar sobre o Hokage das Sombras, Sasuke Uchiha. Sasuke é muito poderoso. Ainda como criança, ele já era muito acima da maioria dos outros ninjas da sua idade, mas o seu poder só foi crescendo ao longo da obra. E após abandonar a sua aldeia para se juntar a Orochimaru, o seu poder evoluiu muito, mas seu verdadeiro nível se demonstrou na Quarta Guerra Ninja, onde ele descobriu ser a reencarnação de Indra Otsutsuki, praticamente um deus. E assim, ao ganhar os poderes de Hagoromo, Sasuke despertou o seu Rinnegan. Sasuke é imensamente poderoso. Ele é capaz de lutar contra o Naruto. Esse mesmo Naruto é a reencarnação de Ashura, o irmão de Indra. Naruto, além disso, também tem o poder da Kurama e uma pequena parcela do poder das outras bijus, mas isso não impede o Sasuke de bater de frente contra o mesmo. Sasuke também consegue lutar contra os Otsutsuki, seres extremamente poderosos que são destruidores de planetas e vagam pelo universo plantando a árvore do fruto divino. Mas Sasuke não é só poderoso, ele possui muitas habilidades. Com seu Sharingan ele pode prever ataques, colocar os outros em ilusões, lançar o Amaterasu, chamas que não apagam, podem até mesmo queimar por 7 dias. Ele pode invocar o Susanoo, um enorme humanoide de energia com um poder imenso, e esses são os poderes apenas do seu Sharingan, já que ele também tem um Rinnegan, e com isso ele pode manipular as forças gravitacionais, manipular almas, invocar animais extremamente poderosos, entre muitas outras coisas. Aqui a batalha seria insana. Num X1, Sung Ji-woo provavelmente não conseguiria lidar muito bem contra o Sasuke. Em questão de atributos, os dois estão relativamente equilibrados, mas Sasuke pode sair muito melhor na batalha, pois ele pode imbuir todo o seu corpo com relâmpagos, e claro, ele pode invocar o Susanoo, que aumentaria muito suas capacidades. Sung Ji-woo poderia tentar diminuir os atributos do Sasuke em 50%, mas isso não resolveria muita coisa, já que o Sasuke possui muitas habilidades hit kill, como suas ilusões do Sharingan e o Amaterasu. Então a luta partiria novamente para as habilidades. Sung Ji-woo invocaria suas sombras, enquanto o Sasuke poderia as destruir com o Amaterasu, ou até mesmo usar o caminho animal do Rinnegan para também invocar um exército de animais extremamente poderosos. Claro, as sombras mais poderosas do Sung Ji-woo facilmente destruiria qualquer um dos animais do Rinnegan, mas no momento que o Sasuke percebesse isso, ele simplesmente as destruiria com o Amaterasu. Além do Amaterasu, ele também pode as colocar em um Genjutsu. E o Genjutsu do Rinnegan pode colocar vários alvos ao mesmo tempo, pois ele fez isso com as bijus. Além disso, caso as sombras ainda não fossem derrotadas por tudo isso, Sasuke pode usar o seu Kirin, um ataque extremamente veloz, em que causa uma destruição imensa em área. Então essa seria uma batalha bem complicada para o Sung Ji-woo, e Sasuke se demonstraria ser superior. Chance de vitória do Sasuke, 62%. Ukiyoha. E por último, vamos com aquele que surgiu da escuridão do Recomundo. Aquele que representa o aspecto de morte do niilismo, o vazio, Ukiyoha Cypher. Ele é um Hollow que nasceu nas profundezas do Recomundo, mas por ser diferente dos outros Hollows, o mesmo se sentiu num vazio absoluto. Mas após ter a sua máscara quebrada, ele se tornou um Arrancar. E ao encontrar Aizen, Ukiyoha achou um propósito de vida, digamos assim, servir Aizen como seu fiel guerreiro. Então, ao fazer parte dos espadas e se tornar o quarto espada, Ukiyoha demonstrou um poder imensurável. Ao ir para a terra contra Yami, o mesmo claramente se demonstrava estar em um outro nível de poder, e ele parou um golpe do Urahara como se fosse absolutamente nada. Mas ao lutar contra Ichigo no Recomundo é onde ele demonstrou sua verdadeira natureza, sendo uma espada de extremo poder. Ele foi capaz de parar com as mãos um Getsuga Tensho do Ichigo com a máscara Hollow, e posteriormente, com um único cero, ele destruiu completamente o Ichigo e o finalizou com um golpe em seu peito. Mas Ichigo sobreviveu, e em sua revanche, Ukiyoha se demonstrou ser ainda mais forte, lutando de igual para igual contra um Ichigo mais poderoso, e o mesmo só precisou se transformar quando o Ichigo usou todo o seu poder com a sua máscara Hollow. Mas Ukiyoha, ao ativar sua Resurrection, sua transformação murciélago, o poder dele foi para outro patamar. Sua Heiatsu era tão grande que era descrita como um oceano esmagando seus oponentes, e assim ele humilhou o Ichigo completamente. Mas, mesmo com esse nível, isso ainda não era o seu limite, pois Ukiyoha ainda tinha uma segunda etapa, um nível que só ele alcançou, e nenhum outro Hollow foi capaz de realizar tal feito. Nesse nível, Ichigo precisou usar sua forma Vastolord, uma forma de Hollow descontrolada e muito poderosa. Mas mesmo na forma Vastolord,
Lord, o Ukiyoha ainda conseguia manter um certo combate contra o Ichigo. Mas falando de Ukiyoha contra Sung Jin-woo, essa luta provavelmente não duraria muito tempo. Pode não parecer, mas o poder de Ukiyoha é muito superior ao do Sung Jin-woo. Enquanto o Sung Jin-woo está num nível ali de destruir planetas e estrelas, ou possivelmente até mais, o Ukiyoha obrigou o Ichigo a usar a forma Vastolord, sendo que Ichigo ainda no primeiro arco de Bleach conseguia parar o Sokyoku com as mãos, uma arma que podia destruir toda a Sociedade das Almas. E os mundos em Bleach têm o mesmo tamanho, igualmente. Então, a Sociedade das Almas é comparada ao mundo real, que é basicamente o universo. Aqui nenhuma das magias de Sung Jin-woo resolveria a batalha. Mesmo que ele diminuísse 50% as capacidades do Ukiyoha, ele ainda é muito superior ao Sung Jin-woo, e a diferença de poder seria gigantesca. A única vantagem que ele teria fazendo isso é em velocidade, pois nesse aspecto eles estão até que equilibrados. Chance de vitória do Ukiyoha, 90%. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí o que vocês estão achando do anime de Solo Leveling, se vocês gostam, se vocês já assistiram e como que tá. E também digam se vocês só viram o anime ou se vocês já leram o mangá e até mesmo a novel. Mas bom, o Sung Jin-woo é realmente bem poderoso, sendo o monarca das sombras e provavelmente o mais poderoso de todos os monarcas que já existiram. Mas existem seres na ficção que são a escuridão muito além do Sung Jin-woo, e alguns desses personagens são Ravena, Spawn, Giratina, Kinun e Nyarlathotep. Todos esses personagens facilmente acabariam com Sung Jin-woo e provavelmente todo o verso de Solo Leveling, demonstrando a ele um verdadeiro conceito da escuridão. Chance de vitória desses personagens 100%. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, compartilhe o vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí a 500 ou até mesmo a 1000 inscritos até o final desse ano. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!